Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, saudações com a paz do Senhor a todos meus amados irmãos. Estamos aí retornando a Expreshev, a escola de pregadores com a chama evangelística. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto muito importante que fala sobre o Evangelho genuíno. Para tomarmos base hoje nesse pequeno estudo, nessa meditação, eu convido a você a meditar no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos estar lendo o versículo de número 15 adiante. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Agora eu gostaria de destacar o versículo de número 20, que está escrito: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar novamente neste canal, onde o nosso propósito e o nosso objetivo é trazer a inspiração bíblica para aqueles que têm a chama evangelística. O texto que nós lemos, e eu gostaria de observar com os irmãos, fala sobre a incumbência que o Senhor Jesus deixou à sua igreja. A grande comissão, anunciar o Evangelho a toda criatura. Jesus disse: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, pronunciar, difundir o Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho, as boas novas, onde Jesus veio trazer salvação e restauração, é de responsabilidade da igreja. E quando nós lemos esse texto, nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho genuíno. Eu quero atentar para que os meus amados irmãos possam observar o versículo de número 20, que após o Senhor Jesus se ascender no céu, a palavra de Deus diz que os discípulos saíram a proclamar o Evangelho em todas as partes, cooperando com ele o Senhor através da sua palavra, com os sinais que se seguiam. O verdadeiro Evangelho, ele deve ser acompanhado de sinais. O Evangelho do poder do Espírito Santo, ele deve ter a evidência dos sinais que o Senhor Jesus demonstrou no seu ministério terreno. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus falou aos seus discípulos: E ser-me-eis minhas testemunhas, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Essa palavra virtude aí no original, dunamis, poder real, ela nos mostra que o Evangelho, quando é anunciado com poder, autoridade, os sinais devem ser acompanhados. Jesus veio para libertar, Jesus veio para curar as enfermidades. E uma das coisas que eu destaco no ministério de Paulo é que o próprio Senhor Jesus, na vida de Paulo, quando ele anunciava, o Senhor fazia milagres extraordinários.
ele chega a escrever, o apóstolo Paulo, dizendo que as suas palavras não consistiam palavras de sabedoria humana, mas sim no poder e demonstração do Espírito Santo. E é isso que nós devemos resgatar nesses últimos dias. Muitos têm dado ênfase em tantas coisas, mas o evangelho genuíno, ele deve ser acompanhado de sinais. Vidas devem receber a libertação. Vidas devem receber a restauração. A cura divina faz parte do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Olha só que texto interessante, quando nós encontramos lá em Êxodo. Eu separei aqui para os irmãos porque eu quero fazer algumas observações acerca dos sinais. E quando nós olhamos a respeito de Moisés, a sua chamada, aonde Deus levanta um grande líder para livrar o povo de Deus que estava em opressão, eu quero me atentar com os irmãos no capítulo de número 7, versículo de número 6, no versículo de número 5, que está escrito assim, você pode me acompanhar, Êxodo capítulo 7, versículo de número 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel no meio deles. Olha só que interessante. No contexto, Deus está falando com Moisés. E Moisés recebe então a orientação de que Deus estaria com ele perante a Faraó. O versículo de número 4, que antecede o 5, está escrito: Faraó, porém, não os ouvirá. Eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, filho de Israel, da terra com grandes juízos. E o versículo de número 3, que antecede o 4, para que nós possamos ter o entendimento, eu estou parafraseando aqui para que os irmãos possam entender. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. A aplicação bíblica aqui é de que Deus iria levantar Moisés com sinais, maravilhas, subjugando a Faraó na terra do Egito. E o versículo de número 5 está aqui o objetivo: para que saibam que eu sou o Senhor. Então está aí o objetivo dos milagres, dos sinais, para que saibam que existe um Deus de poder. Os prodígios, os sinais são necessários na vida da igreja. Em Atos capítulo de número 6, nós vamos ver as primeiras instruções sobre os diáconos. A palavra diáconos significa serviço. E um desses diáconos vão se destacar entre os 7, Estevão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Estevão era cheio de poder, cheio de fé, e que operava sinais e prodígios. Então, todas as vezes que você olha para o Evangelho de Deus, que vem inserido pelo poder do Espírito Santo, é para que o nome de Jesus seja glorificado e para que o povo saiba que Deus é poderoso e que Ele tem um poder para realizar coisas extraordinárias. Alguns valores aí devem ser restaurados nesses últimos dias. E eu gostaria que você refletisse um pouquinho, porque nós temos uma incumbência de pronunciar o Evangelho de Deus a toda criatura. Mas se esse Evangelho que muitos estão pregando não causa transformação de vida,
então tem algum problema. Porque o verdadeiro evangelho, no poder do Espírito Santo, ele transforma vidas, ele liberta vidas oprimidas, cativas por Satanás, ele traz restauração espiritual, ele traz cura física, cura interior, porque o evangelho de Deus, ele é muito poderoso. É por isso que nós devemos sempre pedir a Deus para que no anunciar das nossas bocas o Evangelho de Deus venha estar contido com sinais, prodígio, com unção, o sobrenatural, né? Ele venha abranger na totalidade da divindade que é Cristo Jesus, para que vidas sejam verdadeiramente impactadas. Então que Deus possa nos usar nesses últimos dias. Que possamos resgatar esses valores que estão se perdendo. Pois a palavra de Deus fala que assim que os discípulos saíram para anunciar, o Senhor cooperava com eles com sinais e prodígios dos céus. E eu quero também destacar aqui algumas referências bíblicas para podermos, contextualizar o que nós estamos aprendendo aqui através da palavra de Deus. Veja bem, vamos ler o texto. Eu acho esse texto fundamental, porque a Bíblia Sagrada fala que a igreja estava enfrentando densas perseguições. Isso é normal, natural. Se assim perseguiram o nosso Mestre Jesus, quanto mais a nós. E isso faz parte da vivência do cristianismo. Pedro e João estavam no Sinédrio, capítulo de número 4. A palavra de Deus fala que Pedro anuncia a palavra de Deus com poder, e muitos daqueles que ouviram a sua palavra chegaram ao número de quase 5.000 homens. As pessoas estavam sendo convertidas pelo poder do Espírito Santo. Mas os magistrados, os príncipes, as autoridades daquela época, movida de inveja, vai perseguir os apóstolos. E nós sabemos que diante daquela perseguição, Pedro e João vai parar perante o Sinédrio. Mas só que eles não vão se acovardar. E o capítulo de número 4, eu gostaria de ler a partir do versículo 29, olha só a atitude de Pedro. Ele vai dizer: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estende as mãos para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. Aí o versículo que nós todos conhecemos: e tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Pedro e João, eles se alegraram por ter sido afrontados em nome de Jesus Cristo. E após a afronta, a perseguição, Pedro vai orar a Deus, vai buscar a presença do Senhor. E quando ele busca a presença do Senhor, ele vai dizer: olha para as ameaças e concede aos teus servos que falam com toda ousadia a tua palavra. Lembra, a palavra, a proclamação, ela deve ser acompanhada de sinais e prodígios. Versículo de número 30. Enquanto estende as tuas mãos para curar, para que façam sinais e prodígios no nome do teu santo Filho Jesus. E eles, tendo orado, mover-se o lugar.
que eu aprendo aqui, meu querido? A sua palavra somente vai ter poder e unção através da oração sincera, do coração contrito, daqueles que estão desejosos de proclamar o evangelho genuíno, para que os sinais se seguem àqueles que creem e para que vidas venham a ser libertas, vidas venham a ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. A igreja primitiva, basicamente, no seu início, ela sofreu vários ataques. O exército romano tomou conta de todo o contexto do poderio militar na época. Roma era uma potência. A ideologia, a filosofia grega dominava as questões filosóficas, ideológicas da época. E nós sabemos que a igreja ela vai enfrentar também a situação da religiosidade dos judeus. Mas os discípulos aqui, com poder, com a unção do Espírito Santo de Deus, eles anunciavam com ousadia. E mesmo debaixo de densas perseguições, nada para a igreja cheia do Espírito Santo. É por isso que eles clamavam a Deus: Senhor, que o Senhor possa estender as tuas mãos para curar. Senhor, que o Senhor move em nosso meio com sinais e prodígios, para que saibam que só o Senhor é Deus. Porque esse é o objetivo, é glorificar o nome do Senhor, para que saibam que existe um Deus poderoso, para que haja temor e para que venha a restauração de vidas. Atos dos Apóstolos é contido aqui homens que anunciavam a palavra de Deus com ousadia, aonde houve um crescimento não só numérico, mas um crescimento de qualidade, de vidas transformadas, cheias do Espírito Santo, diante daqueles que proclamavam o Evangelho com poder. Então que nós não possamos perder a verdadeira essência do Evangelho, que é o poder de Deus, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E que assim possamos proclamar. Você que tem essa chama evangelística, que essa chama jamais possa se apagar no seu coração, mas que nós venhamos resgatar esses valores, buscar a presença de Deus com as nossas vidas consagradas, através do jejum, da oração intensa, da oração profunda, da oração eficaz, para que Deus venha nos usar para a glória do Senhor Jesus. Eu lembro-me que eu li um livro do pastor José Wellington, e ele refere-se ao céu e às estrelas, dizendo que o céu é imenso e tem lugar para cada estrela brilhar. Aí ele compara que cada um de nós somos uma dessas estrelas. Se o céu tem espaço para cada estrela brilhar, eu quero dizer, meu querido, que o sol do meio-dia, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele é maior, e quando Ele aparece, nenhuma estrela aparece. Que Jesus venha brilhar nos nossos corações e que você venha resplandecer esse brilho para as nações, porque cada um tem um papel importante na obra do Senhor, e que Deus venha te usar poderosamente. Que no nome do Senhor Jesus, assim nós venhamos buscar essa essência do verdadeiro Evangelho, que é proclamar o Evangelho com sinais e maravilhas. Um forte abraço a todos. Nós estaremos retornando novamente com a escola de pregadores, com a chama evangelística. Meu forte abraço aos meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Meu pai na fé, pastor João Borges. João Borges,
Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha caminhada cristã, aonde nós saímos para pregar o evangelho na feira, nos prostíbulos. Lembro-me que ainda solteiro nós anunciávamos o evangelho nos ciganos. E eu lembro-me que sempre ele me falava: irmão Kleber, sempre quando você for pregar, prega a palavra, e quando você for orar, ora com imposição de mãos. E através desse ensinamento, sempre quando nós orávamos com imposição de mão, vidas eram libertas, presenciei curas divinas e Deus cooperando através da proclamação do Evangelho na simplicidade de Cristo. Então reforça aqui as mesmas palavras de Paulo. Não se preocupem com a questão intelectual. Acima da questão intelectual tem a unção de Deus na sua vida. Os primeiros discípulos eram homens simples. E nós não podemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Muitas pessoas buscam tantas coisas, mas só que nós devemos olhar para a Bíblia Sagrada, o nosso maior manual, e nós olharmos para o maior exemplo, que foi Jesus Cristo, a Igreja do Senhor, aonde os apóstolos, eles mesmos, pediram para o Senhor Jesus: ensina-nos a orar. Você nunca vai encontrar na Bíblia os apóstolos dizendo: ensina-nos a pregar. Não, porque a oração é que conduz à intimidade. E a intimidade é a aproximação. E através da aproximação, Deus ele vai colocar palavras poderosas nas nossas bocas, através da Bíblia Sagrada, daqueles que meditam nela dia e noite, e vidas vão ser convertidas. Então, por isso eu quero reforçar aqui a palavra do apóstolo Paulo, que as suas palavras não consistiram em palavras de sabedoria humana, mas sim de poder, demonstração do Espírito Santo. Que Deus abençoe meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Periodicamente, nós vamos estar trazendo alguns temas aqui. Estou trazendo rapidamente uma reflexão para que os irmãos possam ter conhecimento bíblico da importância do Evangelho ser anunciado com sinais e prodígios, para que Deus venha restaurar em nosso meio, no meio da sua igreja, para que o nome dele venha a ser glorificado. Um forte abraço, a paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus.